Ô Gustavo, e aí o cenário fiscal, como você falou, acaba sendo mais relevante nesse momento e tem uma discussão bastante clara, né? Com um desgaste ali entre o executivo e o executivo buscando fontes de arrecadação, o legislativo dizendo que o executivo precisa cortar gastos, precisa ser mais eficiente e fica nesse imbróglio, né? Até mesmo as buscas por rendas e por alternativas de arrecadação. Por mais que a gente tenha visto, inclusive nos últimos dados de arrecadação, crescimento bastante forte, inclusive crescimento real de arrecadação por parte do governo. Esse debate, e aí a percepção do economista, né? Esse debate, ele vai se estender, ele vai continuar até uma eleição, até um cenário de talvez troca de poder ou efetivamente a reeleição ou a sucessão do governo atual, ou efetivamente isso precisa ser discutido de uma outra maneira e não apenas sob o viés da eleição, sob o viés desse ano pré-eleitoral que a gente está vivendo e que já está mexendo muito com expectativa, está mexendo muito até mesmo com as próprias orientações dos próprios investidores. Eu cito aqui um trecho que o Banco Central colocou na ata, é um tema até novo, né? Que é importante a discussão estrutural do orçamento para melhorar a percepção em relação ao prêmio de risco na curva. Isso poderia facilitar o trabalho da autoridade monetária. Como é importante, o Banco Central colocou a discussão em relação ao orçamento e para reduzir o risco fiscal. Isso ajudaria a desinflação e reduzir o custo da política monetária sobre a atividade econômica. Então, o Banco Central ressaltou na ata a importância de se discutir isso. E aí, meu ponto importante é que quando houve aquela reunião do domingo, há um tempo atrás, que a equipe econômica, junto com os líderes, e o Hugo Mota trouxe a importância de se discutir uma agenda estrutural do país, dadas aquelas sinalizações dos presidentes do Congresso, eu tinha a visão de que era possível no terceiro trimestre termos uma janela de oportunidade em que havia um alinhamento em relação ao IOF e iria se focar numa agenda mais estrutural pré-quarto trimestre, porque ali já começa a se definir os candidatos, federações, alianças. Então, no final do ano, vai começar o ciclo eleitoral. Então, tem uma pequena janela para se aproveitar. Agora, será que Brasília vai nesse caminho? As últimas movimentações me parecem que não, com possível judicialização no STF do IOF, o Congresso está com problemas de articulação junto com o executivo não consegue mais conversar com o Congresso, a gente observa dificuldades nessa relação que dificulta, no fundo, qualquer discussão em relação a questões de piso de educação e saúde, em relação à indexação do salário mínimo no INSS, entre outras questões como emendas parlamentares, que está com discussão também no STF ali com o ministro Flávio Dino. Então, o ambiente que poderia ter aberto uma janela de oportunidade para a gente discutir, me parece que está se fechando. E quando começar o ciclo eleitoral, e de fato as eleições, as campanhas, eu acho difícil qualquer tipo de mudança que seja impopular, mas seja importante para reduzir o risco fiscal e melhorar a sustentabilidade da dívida pública. Então, no fato, é possível, mas eu não estou vendo, por enquanto, vontade e capital político em Brasília como um todo para ter um pouco mais de responsabilidade fiscal. No fim das contas, talvez esse cenário que a gente está passando seja importante para colocar o bode na sala, para colocar a discussão e todo mundo se mobilizar em torno de uma discussão para tentar chegar em algum objetivo, não necessariamente num curto prazo. Seria mais ou menos essa percepção até mesmo do mercado, Gustavo. Coloca o tema, discute o tema e mesmo que uma solução ou pelo menos alguma alternativa não venha agora, ela vai ser debatida, ela vai ser crucial ali até para o desenvolvimento dos debates políticos que vão acontecer daqui para frente? Claro, eu acho que com certeza acho que é o ponto principal. Qualquer sinalização e vontade nesse sentido, eu acho que é positivo. Até apesar de que a Bolsa hoje ela não está sendo tão influenciada por esse imbróglio em relação ao IOF, ela está com níveis acima de 137, 138 mil pontos, muito por conta do fluxo estrangeiro, dado o nosso diferencial de juros. A Bolsa está barata, bons resultados quando a gente conversa com os analistas aqui da Suno.
Então, isso tem ajudado com o fluxo estrangeiro trazer um pouco de suspiro para a Bolsa. Mas a incerteza e aquela confiança, um pouco mais do próprio investidor brasileiro em relação ao país, aí tem dificuldades ainda de ter um alívio, porque a questão fiscal ela não deixa a gente ser um pouco mais otimista. Mas qualquer sinalização que tivesse, como o Hugo Mota deu recentemente, a meu ver, poderia trazer um ganho extra, um fôlego extra para a gente terminar 2024. 25, perdão.